Muito bem, pessoal, muito bom dia. Quarta-feira, 5 de junho, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, ao vivo, horário de Brasília, trazendo, claro, as principais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está chegando por aí nos nossos canais. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no Facebook. Se você está ao vivo nessas redes sociais e quiser dar um pulo para o YouTube, talvez seja um pouquinho melhor, porque quase todo mundo da nossa audiência está por lá. Se não quiser também pode ficar por aí, tá tudo certo, está tudo tranquilo. Muito bom dia para quem nos acompanha nos canais do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Se você puder, claro, faça a sua maratona diária pela manhã, ative o sininho, assine o canal, deixa o seu like, dá 7 pulinhos na onda, dá 3 golinhos de café, faz tudo que tem que fazer lá, mas principalmente, se não quiser fazer nada disso, deixa seu comentário dizendo de onde você está assistindo a este programa e, claro, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você estima e também, claro, se você quiser, com seu tio bolsominion para dar aquela irritada logo cedo pela manhã, porque não faz mal para ninguém, né? Nós estamos ao vivo também pela televisão, pela TV aberta e pelo rádio. Se você quiser nos acompanhar pela televisão aberta sem gastar a sua mal funcionante e caríssima internet no Brasil, você pode nos acompanhar lá na Bahia, em Salvador da Bahia, através da TV Quirimurê, e também em São Paulo, através da TVT, estes dois canais de televisão aberta. Também pode nos ouvir pelo rádio, estamos ao vivo em 2 emissoras de rádio. Muito obrigado pela companhia, para quem nos acompanha no bom e velho radinho, aí pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí nos vários cantos deste mundão de meu Deus. Já tem gente por aí nos assistindo, como o Ismael Pou, que nos dá bom dia lá de Manchester, no Reino Unido. Bom dia para o pessoal que nos acompanha aqui de Joinville, pessoal de Itá, em Santa Catarina, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, comunidade que nos assiste lá em Araraquara, São Paulo, Gonçalves, Minas Gerais, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, Betim, Minas Gerais, Maringá, no Paraná, Gravataí, Rio Grande do Sul, Itaguaí, Alagoinhas, na Bahia. A galera está nos acompanhando também lá, o Klaus Peter Willi, bom dia desde Berlim a você, Demore, bom dia, Klaus, muito obrigado aí, você já está aí mais próximo do meio-dia, na verdade, né, já deve estar com fome, inclusive. Bom dia de St. Pölten, na Áustria, diz aqui o Guilherme Rotossani, eu acho que eu já passei nessa cidade, Guilherme. Eu fui uma vez para a Áustria para fazer uma cobertura de um caso que era numa cidade, como era o nome daquela cidade, gente? Era... Ai, meu Deus. Claro, eu fui para a capital. Aliás, uma das cidades mais bonitas do mundo, na minha opinião, né? Viena, a capital da Áustria. Fui 2 vezes, fui uma vez a trabalho, depois fui uma outra vez levar o meu pai para conhecer Viena. Como era o nome daquela cidadezinha no interior da Áustria? Eu fui cobrir aquele caso do Josef Fritz, acho que era esse o nome. Lembram daquele cara que ele manteve a própria filha presa em um porão durante quase toda a vida? Vocês lembram dessa história? É um caso já de uns 10 anos atrás, para mais, se eu não me engano. Acho que é um caso de 2008, se eu não me engano. 2008, 2009. Ele trancafiou a filha em um porão nessa cidade do interior da Áustria, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora. E aí eu fui até lá para cobrir o julgamento dele na época. Ele inclusive, teve filhos com a filha. As crianças cresceram nesse caso terrível, né? As crianças cresceram nesse porão, se criaram lá, tinha portas de acesso super complicadas, até que em um determinado momento a filha, depois de muitos anos, depois, se eu não me engano, 20 anos ela ficou presa lá, ela conseguiu fugir e chamar as autoridades, né? As pessoas imaginavam que ela tivesse desaparecido, enfim, um caso super tenebroso. Eu estive, inclusive, na casa do Josef Fritz, que era uma casa super esquisita, né? Consegui fazer umas fotos lá. Eu tô tentando lembrar o nome da cidade, mas não vou conseguir lembrar agora. Mas era uma cidade no interior da Áustria. Mas apesar desse caso macabro, a Áustria é um país muito bonito, né? Faz fronteira lá com a Itália, pelo norte. Muito bem, pessoal que nos acompanha em Timóteo, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina, Lajeado, Rio Grande do Sul, onde estivemos algumas semanas atrás para a cobertura das enchentes, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Belém do Pará. Bom dia a todos de São Paulo, capital, diz o Rogério Ruiz, também que nos acompanha lá em Itabuna, na Bahia, Curitiba. A gente vai falar de Curitiba, vai falar do Paraná hoje, aliás, por aqui, né, por conta da privatização da educação.
Bom dia aqui da Tailândia, são 5 horas da tarde, diz a Raquel Bortolin. Olha só, por isso que eu falo muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que a gente nunca sabe de onde as pessoas estão vendo o programa. Vamos lá para 3 cidades finais aqui no nosso bom dia. Bom dia, pessoal que nos acompanha em Fortaleza, Morro do Chapéu, na Bahia e também São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Antônio Geraldo Ribeiro me fez conhecer uma cidade nova hoje aqui. O Brasil tem 5.550 municípios, né? Todo dia que eu venho ler de onde o pessoal está assistindo o programa aqui, eu descubro uma cidade que eu não sabia que existia. Vocês sabiam que existia São Gabriel da Palha? Sabiam? Alguém sabe o nome da cidade onde foi o caso do Joseph Fritz? O pessoal sempre comenta rápido aqui no nosso chat, né? Tem mais gente da Áustria aqui, olha só. Você fala um país, aparece a galera, né? Daqui a pouco aparece alguém dizendo qual que era a cidade. Eu não lembro mesmo, era uma cidade pequena, eu fui de trem até na época, né? Bom dia da Alemanha, diz a Bruna Miller por aqui. 2 irmãos, Rio Grande do Sul também. Alguém já lembrou? Não lembrou. Joga no Google aí, daqui a pouco vocês me avisem por aqui. Era uma cidadezinha muito simpática até, mas uma cidade muito pequena também, e estava completamente fechada, né? O povo estava completamente fechado. Olha a galera da Holanda aqui também, Amsterdã, na Holanda. Espanha, muita gente de fora do Brasil, né? Que legal. Amstetten, leste da Áustria. A Neuza Gomes diz aqui. Era essa cidade? Era, isso aí. Amstetten, é verdade, não é na Holanda, Leandro, na Áustria. Isso, foi essa cidade. Fui para lá nesta época. Cidade simpática, mas as pessoas não queriam falar com o jornalista, né? Se chegava perto, a pessoa saia correndo. Muito bem, galera, vamos lá então, que o programa de hoje vai falar das brusinhas. Vamos falar da taxa das brusinhas, da Shopee, da Shein, né? De todas essas aí. É o grande debate, né? Nesse momento, na Câmara e no Senado, principalmente no Senado. A taxa das brusinhas, a gente vai dar uma destrinchada aqui para tentar abrir um pouco o panorama para vocês entenderem o que é que está em jogo aí, que na verdade tem pouco a ver com as brusinhas, mas tem muito a ver com as brusinhas também. Claro, tem muitos interesses nessa história toda. É uma história complexa, como eu falei ontem, né? Não é tão simples assim, envolve também aí concorrência desleal, indústria nacional, enfim. Claro que a hipocrisia política também é jogada nessa história. As pessoas falam coisas que estão atendendo a outros senhores quando falam determinadas coisas. Isso tudo é do jogo político, tá? Mas não é tão simples o negócio, não é só taxar a comprinha. Claro que quem é que gosta de pagar imposto? Alguém no chat gosta de pagar imposto? Fala para mim aí. Alguém gosta de pagar imposto? Eu já morei fora do Brasil, eu moro no Brasil. Assim, eu não gostava de pagar imposto nem na Itália, nem gosto de pagar imposto no Brasil. Aliás, o imposto na Itália é mais alto do que no Brasil. O imposto de renda na Itália é mais alto do que no Brasil. Aliás, vários países o imposto de renda é mais alto do que no Brasil. Vários, né? Por isso que tantos bilionários gostam tanto do Brasil. Ainda mais com as mamatas depois que você monta uma empresa, né? Porque aí vira aquela coisa, né? Vai pro lucro da empresa, o lucro não tem imposto, aquela mamatinha gostosa, né? Agora, ninguém gosta de pagar imposto, claro. Ninguém vai querer pagar a taxação, que é uma taxação que está sendo discutida aí de 20%, quando vai fazer a comprinha lá, como eu falei ontem, né? Quando a gente compra lá em casa o albinho para botar as cartinhas Pokémon, né? Para quem tem filho sabe, né? O meu filho é completamente fissurado, né? O nosso filho é completamente fissurado em cartinha Pokémon. Aí tem, assim, uma montanha de cartinha Pokémon lá em casa, porque todos os amiguinhos sabem que ele gosta de cartinha Pokémon, os tios, os primos, todo mundo. Então, qualquer presente que ele ganha é o pacotinho da cartinha Pokémon. Daí a gente compra lá no sitezinho, né, que dá comprinha, o albinho, que custa, sei lá, $8, uma coisa assim. E aí agora vai custar $8 mais 20%. E aí depois tem o ICMS em cima disso. Então é 20%, e aí o ICMS em cima do preço é dos 20%. Então não é só 20%, vai ficar mais caro mesmo. Não vai ficar mais barato, não, vai ficar mais caro. Sei lá eu quanto é que vai ficar mais caro. 40% mais caro, 50% mais caro. Ainda fica barato comprar as coisas nesses sites, mas vai ficar mais caro, ninguém quer pagar mais caro. Mas tem várias questões aí, tem concorrência desleal de lojas que são montadas em cidades, quem mora em cidades pequenas, que é mais fácil de identificar, sabe, né? A lojinha de até não sei quantos reais, você vai ver muitas delas, a pessoa compra um monte de coisa nesses sites, como se fosse pessoa física, não paga nenhum imposto e coloca na loja para vender.
E acaba quebrando o concorrente que está fazendo tudo certinho, pagando imposto ali na porta ao lado. Tá? Então é complexo. Mas o Arthur Lira não é um cara complexo. O Arthur Lira é um cara simples. O Arthur Lira é um cara, eu diria até óbvio, até demais, né? Arthur Lira está usando esse projeto para navegar os seus interesses na política doméstica dele lá, com vistas a ele, Arthur Lira, eventualmente poder ter à disposição, à sua disposição, um cargo na próxima campanha para o Senado. Então, o Arthur Lira está tentando limpar o terreno, tirar concorrentes da frente, para caso ele decida virar senador, concorrer ao Senado em 2026, ele possa ter caminho livre. É isso que está no coração da discussão das brusinhas. Nós já vamos entrar lá, tá? Para todo mundo sacar o que está rolando por aí. Beleza, então vamos que vamos lá para os destaques do iclnoticias.com.br. PEC que prevê mais autonomia ao Banco Central pode tornar Pix um serviço pago, alerta sindicato. Olha que beleza. Matéria da nossa queridíssima, nossa inspiradora jornalista Heloísa Vilela. O Pix, hoje a forma predileta dos brasileiros para pagar contas, comprar e transferir dinheiro pode se tornar um serviço pago se for aprovada no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição número 65. Esse é o alerta do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, que está trabalhando para derrubar a PEC do BC. Ela está em tramitação no Senado e o relatório sobre o tema deve ser apresentado ainda esta semana. A PEC do BC tem como objetivo, tudo que é PEC, né, cara? Os caras, assim, a Constituição brasileira, coitada já, né? Já fez o facelift, já fez a harmonização facial, né? Ficou daquele jeito já. A PEC do BC tem como objetivo dar ainda mais independência à instituição e transformar a autarquia em uma empresa pública, né? O dar independência é o que está na PEC, né, gente? A independência a gente está vendo no Banco Central, como é que é, né? Campos Neto que vai jantar com o Tarcísio, que está em grupo de zap do Bolsonaro, é super independente o Banco Central no Brasil. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que deu autonomia operacional ao BC. Essa nova PEC amplia a anterior, que foi sancionada pelo Bolsonaro, e para dar também autonomia financeira e administrativa ao Banco Central. Isso significa que o BC poderia determinar os planos de carreira, os salários e as contratações de funcionários sem a anuência do governo federal, o que pode precarizar o funcionalismo e, ao mesmo tempo, abrir a oportunidade para aumentar a disparidade salarial dentro do banco, com remunerações mais altas para os executivos, já que o teto constitucional de salários seria abolido. O Sindicato dos Funcionários do BC fez uma enquete com a categoria e constatou que mais da metade do funcionalismo é contra a PEC 65. Ela foi apresentada no ano passado e tem apoio do presidente do Banco Central, Campos Neto. Claro, quem não é a favor da PEC é o Fernando Haddad. Os dirigentes do sindicato argumentam que a proposta é frágil, foi elaborada às pressas e que a constitucionalidade da medida pode ser questionada no Supremo. Este é o recado que eles levaram aos 81 senadores da República. O sindicato já visitou vários gabinetes. No caso do Pix, um estudo do sindicato mostra que a operação tem uma importância cada vez maior no país se comparada ao PIB brasileiro. Se a atividade for transferida para um banco privado, como é o caso de praticamente transformar o BC, esse volume de operações pode gerar um lucro extraordinário. Se for imposta uma taxa, por exemplo, de 0,1% no seu Pix, ou seja, pegar mais 0,1% do seu dinheiro. Como eu acabei de falar aqui, ninguém gosta de pagar imposto, né? Ah, mas é só 0,1%. Mas eu não quero pagar 0,1%. Eu não quero. Alguém aí quer pagar imposto? Alguém gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Né? Eu não quero, é 0,1%, eu não quero pagar esse dinheiro a mais. A receita do banco já salta para quase 15 bi. Só nessa taxinha do Pix. Né? Então o sindicato está aí projetando e temendo também que tem um potencial de lucratividade, entre aspas, no Pix, que pode vir a ser pago no caso da PEC do BC. Veremos se essa coisa andar, a gente vai, claro, tratar disso aqui, né? Por enquanto está ainda no plano da negociação inicial aí. Prefeitura de São Paulo, claro, diz que Leandro, cobertores a pessoas em situação de rua, óbvio, né? Óbvio. Leandro, a tela não está chegando. Oi? A tela não está chegando. Não está chegando a minha Não está chegando. Então vamos tentar de novo. Está em looping. Ai, louco. Vamos parar a tela e compartilhar a tela de novo. Paraná, janela. Aqui está ela. Vê se foi agora. Agora chegou.
Muito bem, então vamos lá. Obrigado, Jimmy. Valeu. Na última segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, comunicou o Serviço Especializado de Abordagem Social que não há cobertores para distribuição para a população em situação de rua na capital paulista. No momento não está disponível, né, como foi escrito no documento, não estão disponíveis cobertores para CEAS, até segunda ordem do gabinete, diz o e-mail encaminhado ao órgão. Na última semana, 2 pessoas em situação de rua morreram por frio em São Paulo. Um homem foi encontrado sem vida no Lago da Concórdia, na região central, na madrugada do 31 de maio, quando a temperatura da capital paulista chegou a 9 graus. Lembrando, claro, que a sensação térmica de quem está na rua muitas vezes é muito pior do que isso, né? 9 graus, se tem um vento ali, uma chuvinha já vai para 6, né? Já vai para 7, 6, 5, o que é bastante frio, ainda mais para uma cidade que não é acostumada com frio, como é o caso de São Paulo. Um dia antes, no dia 30 de maio, outro homem também morreu na rua por frio. Seu corpo foi encontrado em uma calçada embaixo do elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, perdão, na altura do Lago do Aroche. A prefeitura, claro, está sendo alvo de críticas. A vereadora Luana Alves, do PSOL, se disse indignada e criticou a prefeitura. Segundo a parlamentar, a única justificativa é que o prefeito Ricardo Nunes não prioriza a população em situação de rua, mesmo que isso possa custar a vida das pessoas. É o Ricardo Nunes em plena campanha eleitoral. PGR defende mudança em edital para compra de câmeras para PM em São Paulo. O Paulo Gonet enviou a STF parecer para alteração no edital lançado pelo governo de São Paulo para a compra de câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado. O parecer foi motivado por um pedido de alteração no edital feito ao Supremo pela Defensoria Pública de São Paulo e entidades de direitos humanos. As principais regras questionadas pela Defensoria tratam da possibilidade de acionamento do equipamento de gravação, que poderá ser feito pelo próprio policial ou por uma central de operações da polícia, possibilitando a interrupção da gravação durante as operações. E também em relação ao prazo de gravações que devem ser arquivadas, segundo o edital, de 30 dias. Isso aqui é aquela notícia que nós demos aqui, que o Tarcísio agora teve a brilhante ideia de deixar para os policiais a tarefa de acionar a câmera, né? Então, assim, pera lá que a gente vai ter que pegar um arrego do tráfico aqui, então dá uma desligada, né? Opa, pera lá que a gente vai botar um morador aqui na viatura para dar uma coça nele, então a gente vai desligar. Opa, vamos ligar aqui porque tem uma moradora furiosa, depois que a gente enfiou a mão na cara do filho dela, né? Então, quando a gente enfiou a mão na cara, a gente não ligou a câmera. Mas agora que a moradora está furiosa e está jogando pedra contra a viatura, a gente vai ligar a câmera para mostrar que a PM está sendo agredida, né, pela população nesta favela, né? É isso, tá, gente? É isso. Se já é mais ou menos assim hoje, porque as câmeras somem, o vídeo desaparece, o pedaço não gravou, e estava sem bateria, não sei o quê. Vocês imaginem se passar essa ideia do Tarcísio, muito bem a PGR interferir nisso. Tomara que o STF aprove, né, o pedido da PGR. Deixa eu ver com quem caiu aqui, se já tem sorteio. Não tem sorteio ainda, né? Mas o Tarcísio se reuniu com o Barroso pedindo a suspensão desse pedido da Defensoria. Não entendo, Tarcísio. Você é a favor que a polícia desligue a câmera quando está fazendo bobagem? É mesmo? É assim que é? Por que será? Porque tem ideia de fazer tipo uma operação escudo número 2 para matar mais umas 70 pessoas? E daí não é para ligar nessa hora? É isso, Tarcísio? Não entendi direito. Palavra aberta ao governador de São Paulo, hein? Senacom multa a Enel em 13 milhões de reais por falhas no fornecimento de energia. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública multou a Enel em 13 milhões por falhas no fornecimento de energia na capital paulista e demora no restabelecimento. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A empresa tem um prazo de 10 dias para recorrer. Para o secretário nacional do Consumidor, o Vadir Damus, a Enel falhou em implementar políticas eficazes da prevenção e resposta rápida aos eventos climáticos que estão se tornando cada vez mais frequentes e adotou más práticas que prejudicam a qualidade do serviço prestado, como a demissão de funcionários qualificados e a intensificação da terceirização. Parabéns para a Senacom e espero que mais multas dessas venham, porque é só assim, né? Eu não sei se é muito ou pouco em relação ao faturamento da Enel, eu até imagino que seja pouco, mas é um bom começo.
E apontando, aliás, a secretaria apontando o problema real, né? Privatizou, pegou a empresa, demitiu 1/3 dos funcionários. Já começa assim de largada, porque o balanço fica azulzinho, dá para dar aumento para executivo, né? Dá para pagar melhor o pessoal que está no topo da cadeia alimentar, dá para distribuir mais lucro para os acionistas, dá para mandar mais dinheiro para a Itália, que é de onde a Enel vem, que é o interesse da empresa, não é mesmo? Malafaia diz que Bolsonaro deveria dar uma prensa em Tarcísio. Ai, Malafaia, vai. Fala mais. Fala mais que nós gostamos disso, né? Briguem, desgraçados, o patinho comendo sanduíche, né? O pastor Malafaia, aliado do Bolsonaro, diz que o ex-presidente deveria dar uma prensa no seu afiliado político, o governador Tarcísio. Na última semana, aliados de Bolsonaro intensificaram as críticas a Tarcísio, que tem sido alçado como o principal herdeiro do bolsonarismo à possível presidência em 2026. Eles avaliam que o governador tem se aproximado do judiciário e do centrão, para pavimentar seu caminho ao Planalto, escanteando o ex-presidente, que ainda acredita na reversão de sua ineligibilidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Incomoda especialmente o espaço que Tarcísio dá ao secretário Gilberto Kassab, cujo partido conta com 3 ministérios no governo Lula. Para mim, diz o Malafaia, Bolsonaro tinha que chamá-lo e dizer assim: amigão, você tem que escolher o que você quer. Se você quer ser aliado do Kassab, então segue seu caminho. Kassab é o chefão do PSD, o PSD votou a favor de incluir o Bolsonaro na CPI do 8 do 1. Como que o Kassab, que é aliadíssimo do governo Lula, mentira do Malafaia, mas tudo bem, tem tanto poder no governo Tarcísio? Não é uma coisa estranha? Questiona. Eu aprendi um ditado, diz o Malafaia. Amigo do meu inimigo não é meu amigo. Ai, Malafaia, é uma pessoa pura, né? Nunca mudou de lado, nunca foi para um lado por nada, né? Uma pessoa íntegra, Malafaia. Mais cedo, Malafaia disse ao portal Metrópolis desconfiar que Tarcísio esteja atuando nos bastidores para que Bolsonaro permaneça inelegível. Não, será, Malafaia? Será, Malafaia? Ai, ai, ai. Eu quero que... Deixa eu tirar o Bolsonaro daqui. Você sabe que eu não mostro foto do Bolsonaro nem vídeo dele no programa, né? Vocês já notaram isso? Quem assiste o Desperta? Eu não mostro aqui. Só em caso de extrema necessidade. Mostrar vídeo do Bolsonaro e foto dele aqui é só em caso quando você tem que pegar aquele martelinho vermelho e quebrar o negocinho de incêndio. Tá? Não mostro. Aliás, não vou mostrar nem do Malafaia. Sai daqui, Malafaia. Ah, que desgraça. Ô, Malafaia, olha só. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tem razão em achar que o Bolsonaro pode concorrer em 2026. Eu mesmo acho isso, que pode, né? Eu já falo isso nesse programa, aliás, há um bom tempo. Né? Muita gente, quando eu falo aqui, não gosta que eu fale, porque fica deprimida. Mas pode, porque o roteirista do Brasil, ele é doidão. Ele é doidão. Agora, imaginando que o Bolsonaro não seja candidato, Malafaia, você tem razão. O Tarcísio, é claro que está se mexendo. Ele vai esperar o Bolsonaro? Não vai esperar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai brigar com o Tarcísio? Não vai brigar com o Tarcísio. Agora, eu espero que o Bolsonaro seja tão doidão, que na hora de apoiar alguém para a presidência, ele tenha brigado com todo mundo e não apoie ninguém. Seria bom, né? Seria bom. Tomara. Viu, Bolsonaro? Pode ficar ouvindo Malafaia, é excelente conselheiro. Excelente conselheiro. Siga, por gentileza. Carmen Lúcia assumiu ontem o Tribunal Superior Eleitoral, exaltou Moraes, criticou o ódio e promete combater mentiras. Em posse na presidência do TSE, a ministra Carmen Lúcia disse nesta segunda-feira que mentiras espalhadas em redes sociais são um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. Seu discurso foi recheado de termos críticos à desinformação espalhada nas redes e na defesa de punições a quem espalhar esse tipo de conteúdo. O tema deve ser prioridade em seu mandato na presidência. A mentira nas redes é um instrumento de covardes e egoístas, afirmou Carmen Lúcia em seu discurso de posse. O algoritmo do ódio, disse ela, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que o ódio e a violência não são gratuitos. Fala perfeita, né? A Carmen Lúcia não é muito direta nas coisas que ela fala, mas isso aqui ela está dizendo que tem gente que lucra com desinformação. E lucra ganhando dinheiro,
ou lucra ganhando poder, que depois traz dinheiro também. É uma indústria, a gente cansa de falar sobre isso aqui, né? A Carmen Lúcia também, claro, agradeceu ao Alexandre de Moraes, que se mostra ainda muito prestigiado, né? Muita gente apostava que o Alexandre de Moraes ia perder prestígio no STF, que ia ter um certo afastamento da figura dele, principalmente depois do Twitter Files. Teve, sim, alguns freios de acomodação do Alexandre de Moraes. Livrar a cara do Moro no TSE foi um deles. Algumas outras decisões também. Agora, algumas decisões não vieram, como algumas decisões que eu imaginei que viessem. Uma delas eu já falo aqui há um bom tempo, né? Que seria o relaxamento de prisão do Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do Bolsonaro, envolvido aí na trama, seria o autor da minuta do golpe, né? O cara que redigiu a tal da minuta do golpe. Segundo o depoimento dos comandantes das forças militares do Exército e da Aeronáutica, né? Ele participou de uma reunião com eles e com Bolsonaro, na qual leu a minuta do golpe, que seria de sua autoria. O Felipe Martins está preso, mas ele não está preso por isso. Ele está preso, claro, por isso, mas o fato que ensejou a prisão do Felipe Martins foi que ele estaria foragido, né? Ou teria tentado foragir, porque ele teria ido para fora do Brasil. Isso até agora que a gente viu todos os fatos mais claros, isso não aconteceu. Foi aparentemente um erro de informação. Ele não saiu do país na data que disseram que ele saiu, pelas informações que temos agora, e foi preso no Paraná. Encontra-se preso até agora. É uma prisão, na minha opinião, absolutamente desnecessária, que responda em liberdade. Não estou dizendo que Felipe Martins é inocente do caso. Aliás, ele é inocente, enquanto não for declarado culpado, né? Como todos nós. Neste Brasil de, meu Deus, quando viceja minimamente aí o Estado Democrático de Direito, né? Então está, claro, numa condição de inocente, né? É investigado, possivelmente vai se tornar réu nesse processo. Agora, imaginava-se que poderia ser relaxada a prisão dele, o que não aconteceu. Então, o Alexandre de Moraes fez sim alguns movimentos que mostravam de longe um certo afastamento, assim, em relação à sua ideia, né, do vigiar e punir aí, principalmente durante a campanha e a tentativa de golpe, no que em muitos casos fez muito bem, né? Fez muita coisa muito bem, matou no peito sim muitas coisas ali, claro que ali apoiado pelo STF, não fez nada da cabeça dele, não é assim que as coisas funcionam, não sejamos ingênuos, né? Não sejamos ingênuos. Ele é a figura que apareceu ali, mas representando ali sim um apoio do STF, mas imaginava-se que ele faria mais recuos, acabou que não aconteceu. Parou um pouco no meio do caminho ali, e muito exaltado pela Carmen Lúcia assumindo o TSE ontem. A Carmen Lúcia também vetou a presença do Bolsonaro na posse. A ministra Carmen Lúcia, com o apoio da maioria dos integrantes da corte, vetou o convite ao ex-presidente Jair Bolsonaro para a posse. O discurso da posse foi recheado de referências indiretas ao Bolsonaro. Ao elogiar o papel do desempenho do Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia disse que ele teve papel determinante, especialmente em 2022, para a realização das eleições seguras, sérias e transparentes, em momentos de grande turbação provocada pela ação de antidemocratas. Claro, está falando aí dos bolsonaristas. Em outro trecho, a Carmen Lúcia citou Ulisses Guimarães, né, dizendo que antidemocratas usam violência e ódio para garrotear as liberdades. A coluna confirmou com assessores de Michel Temer, Dilma Rousseff e José Sarney que eles foram convidados para comparecer à cerimônia, contudo, nenhum deles esteve presente. Ao menos 2 deles decidiram não comparecer, contrariando o praxe do poder em Brasília para evitar criar um climão para Carmen Lúcia, ou seja, foram convidados, o Bolsonaro não foi, e aí os ex-presidentes, sabendo que o Bolsonaro não tinha sido convidado, preferiram não comparecer, né? Então, assim, foram convidados por deferência, mas já sabendo, assim, que é melhor não ir, porque nós não vamos convidar o cara lá, né? O cara lá não gosta do TSE, não gosta da justiça, não gosta do Estado Democrático de Direito, então é justo que não seja convidado. Não apareceu nem na cerimônia para passar o bastão e passar a faixa para o novo presidente eleito democraticamente no país. Então, né, não prestigia nenhuma instituição dessas. Então, é justo que não seja convidado também. PIB brasileiro volta a subir e cresce 0,8% no primeiro trimestre de 2024. Ai, mas o Brasil vai virar uma Venezuela.
O produto interno bruto do Brasil avançou 0,8% em relação ao trimestre anterior, dados do IBGE. O número apresenta um crescimento na economia do país após 2 trimestres de resultados próximos de zero. Em comparação com o mesmo período de 2023, o PIB avançou 2,5% e acumula alta de 2,5% em 4 trimestres. A alta teve influência principalmente dos serviços, agropecuária. A indústria ficou praticamente estável, o consumo das famílias avançou 1,5%, enquanto os investimentos cresceram 4,1%. Essa é a grande notícia. A agropecuária sempre forte aqui, né, por conta das commodities, né, ajuda na balança comercial, exporta boa parte do que a gente produz no Brasil para virar ração para boi e galinha e porco na China, principalmente, o soja e o milho também, né, mais impressionante o 4,1 de investimentos, para quem todo mundo que dizia o coach, o seu coach favorito, que falava dolarize o seu patrimônio, ninguém vai querer investir no Brasil, né? Saiba que esse seu coach está morando nos Estados Unidos, gastando o dinheiro que arrancou de trouxas como você, né? Porque tudo ao contrário aconteceu do que esse bando de picareta falava 1 ano e meio atrás. Brasil fica atrás da Turquia e da Índia, mas cresce mais que Estados Unidos e Europa. Matéria lá da BBC Brasil, assinada pelo repórter Daniel Galas. A economia do Brasil cresceu 0,8% nos primeiros 3 meses de 2024. Os setores que mais contribuíram, já falamos aqui, né? Economistas esperam que no próximo trimestre a economia brasileira sinta os efeitos das graves enchentes do Rio Grande do Sul. Isso aqui a gente já alertou na primeira semana da enchente, lembram? Quando estava ainda todo mundo, né? Aí, principalmente na imprensa brasileira, olhando para o show da Madonna, que tava mesmo, né? Até o domingo, o show da Madonna, a enchente no Rio Grande do Sul era um assunto marginal e colateral, quando já estava absolutamente evidente que aquilo era uma tragédia de proporções nunca antes vistas. Mas deve sentir, sim, né? O Rio Grande do Sul ele tem uma importância aí na agricultura e também na indústria do Brasil, né? Porque tem vários polos industriais importantes no Rio Grande do Sul, calçadista, metal mecânico, né? Tem várias indústrias aí que vão sofrer, sim. Vai impactar também venda de automóveis. Então, isso o governo não estava esperando, o Brasil não estava esperando, vai ter que lidar com isso. Talvez o PIB não seja uma excelente notícia no próximo trimestre aí, por conta das enchentes, né? Em comparação com os demais países do G20, o Brasil teve crescimento superior aos países europeus e também aos Estados Unidos, mas segue atrás dos emergentes Turquia, China e Índia. A economia está vivendo um momento de crescimentos desiguais, segundo analistas e entidades internacionais, com alguns países se recuperando mais rapidamente do que outros dos choques econômicos desta década, principalmente aí da pandemia, né? Aqui os crescimentos do PIB no primeiro trimestre em 2024. A Turquia cresceu aí bastante, Turquia e China, né? Crescimento bastante não, né? 1,5%, mas no trimestre é bastante, né? Se você tiver 4 trimestres a 1,5%, você tem o famoso PIBão, né? Coreia do Sul, Arábia Saudita cresceram também, e aí logo depois vem o Brasil. O Brasil cresceu mais do que Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, toda a zona do euro, México, né? E aí países separadamente, Itália, França, Alemanha, Japão decresceu, Indonésia decresceu. Então o Brasil tá bem na foto, né? Não tá mal na foto não, Brasil. STF decide tornar Moro réu por acusação de calúnia contra Gilmar Mendes. O senador fez piada em vídeo que viralizou sobre comprar um habeas corpus do ministro. Isso aqui é matéria da Folha Press e ela vem mais ou menos pronta, então eu vou dar aqui, né? Não estou falando aqui dos nossos colegas do site do CL Notícias. Fez piada é a defesa do Moro, gente. Então, atenção. Quando você publica uma manchete que é o seguinte: STF torna réu um fulano por uma acusação Y. E aí você coloca no subtítulo: o fulano fez piada, o fez piada é a defesa do Moro. Então você está colocando aqui a defesa do Moro como fato. Né? O senador fez piada, você coloca como fato. Isso não é um fato. É isso que está em julgamento. Esse é o julgamento. É por isso que ele virou réu. O Moro disse que era uma piada. O STF agora vai decidir se era uma piada ou se foi uma calúnia contra o Gilmar Mendes. Né? Uma acusação de que o Gilmar Mendes
vende habeas corpus no Supremo. É isso que está em jogo. Então, quando você coloca no subtítulo da sua manchete, Folha Press, que o Moro fez piada, você já está passando para frente como fato a tese da defesa do Moro, tá? Eu não vou me ater nisso aqui, porque daqui a pouquinho eu vou estar no SL Notícias primeira edição, a gente vai falar sobre isso lá. Beleza? Vamos lá para o Paraná. Deputados mudam detalhes, mas aprovam a terceirização das escolas em 2000, de 204 escolas. Em 3 sessões realizadas remotamente para fugir dos manifestantes que ocupavam as galerias da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais do Paraná aprovaram na terça-feira a nova redação do projeto que permite terceirizar a gestão de 204 escolas públicas. A votação terminou com 38 votos favoráveis à proposta do Ratinho Júnior, governador, e 13 contrários. Agora, basta Ratinho sancionar a lei para que o governo comece a criar as consultas públicas nas escolas. O substitutivo geral foi feito pela própria base do Ratinho na Assembleia e não muda absolutamente nenhum ponto central da terceirização. A ideia foi apenas deixar mais claros alguns pontos, como, por exemplo, estabelecer no papel quais são as escolas que podem sofrer terceirização. A aprovação foi muito mais tranquila do que a votação no dia anterior, sabendo que as galerias estavam tomadas por professores e estudantes. Os deputados nem tentaram fazer a sessão no plenário. Desde o começo, marcaram a sessão de formato virtual. Eu vou fazer aqui, vou dar uma ideia para o STF, tá? Atenção, senhores do Supremo, se alguém não teve essa ideia ainda aí. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode. Foi estabelecido que existe a possibilidade de fazer sessão virtual. Isso veio muito por causa da pandemia. Bom, havia ali um motivo de força maior. As pessoas não podiam se encontrar porque corriam o risco de morrer. Tudo bem. Ainda mais na política brasileira, onde a imensa maioria dos políticos são velhos, né? Vamos dar real aqui, né? São pessoas de terceira idade, são idosos, né? Tudo bem. Agora, o STF poderia se debruçar aí, alguém poderia provocar o STF, não poderia, gente? Hein? Fazer uma ação direta aí e tal. Quem é bom em fazer isso? A rede, né? Tem muita gente que é boa em fazer isso. Isso aqui não pode. Poxa, daqui a pouco tá as galerias sendo tomadas pela população para pressionar em relação a alguma pauta, e toda vez que a população for lá pressionar, os caras vão decidir ficar votando de casa. Isso é um absurdo. É óbvio que isso aqui pode cair em alguma inconstitucionalidade. É possível fazer sessão remoto em caso de força maior. Enchente, né? Não tem luz no prédio da Assembleia, mas sei lá eu. É pandemia. Sei lá eu o que acontece. Pode ser, tudo bem. Agora, os caras usando esse subterfúgio para fugir da pressão popular, me parece um completo absurdo. Daqui a pouco não tem mais sessão presencial, né? Tudo que é Câmara de Vereador aí do interior do Brasil vai começar a fazer tudo de casa. Não, não pode. Não pode. Bom, o projeto é horrível, péssimo, né? Possibilita ao professor efetivo a troca de escola caso queira, por meio de oferta de vaga em concurso de emoção, garante aos professores a CLT, mas o principal aqui é o seguinte, cara, vai terceirizar a gestão da escola, tá? Então vai pegar a gestão da escola, aqui tá como votou cada deputado, isso aqui é publicado lá pelos nossos camaradas lá, assinado pelo Rogério Galindo, né, grande jornalista, pelos nossos camaradas do Plural Jornalismo, lá de Curitiba, site importantíssimo, se vocês não conhecem, passaram a conhecer agora, né? E aí vai poder simplesmente colocar as escolas públicas na mão de gestões privadas. Quem vai pagar? O Estado, claro. Então pega o grupo, por exemplo, grupo positivo, exemplo, né? Aqui, anedótico, que é do Paraná, e aí agora vai poder, eventualmente, gerir 200 escolas no Paraná, públicas. E vai ganhar dinheiro público para isso. Você está entregando a gestão da escola pública para um ente privado, que tem negócios no setor de educação, ao qual não interessa ter a concorrência de uma boa escola pública. Vocês entendem qual o grande problema desse negócio? Sacaram agora? Qual que é a grande questão dessa história aqui? Você pega um setor, que é também um setor da economia, mas um setor de formação, público,
coloca a gestão na mão de entes privados esses que têm negócios no mesmo setor dessas escolas públicas, grupo econômico ao qual não interessa que a escola pública seja boa. Sacaram qual que é a história? Isso é o velho conflito de interesses. É como a gente tem o clássico conflito de interesse no Brasil de policiais, muitos deles militares, que são donos ou sócios de empresas de segurança privada. Não tem? Na sociedade deve ter. Quem começou a montar as empresas de segurança privada nos interiorzão aí, 20 anos atrás? Não foi? A maioria não foi policial? Aí o cara tá lá, sentado numa viatura, com a farda da PM, e ele tem uma empresa, um CNPJ privado, que lucra com a insegurança da cidade a qual ele tem como dever funcional policiar. O Brasil é um país incrível, né? É bom de fazer negócio nesse país, não é? Olha, para quem quiser mais detalhes, dá uma olhada lá no plural.jor.br. Outra matéria deles aqui, pais de alunos da rede estadual receberam um vídeo que desqualifica a greve dos professores. A mensagem contra a greve do sindicato foi mandada por SMS, pelo governo, né? Pelo governo. Eu me pergunto, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, se for o caso, não tem uso ilegal aí de base de dados por parte do governo para mandar essa mensagem, não? Estranho, né? Estranho. O governo pegando uma base de dados que está em poder do Estado para mandar uma mensagem para apoiar um projeto defendido pelo governador de turno, que é um político, e desqualificar uma categoria profissional que são apenas os professores do Estado. Professora, aquela pessoa que cuida do seu filho. Não parece que tem alguma coisa errada? É porque deve ter coisa errada mesmo, né? Bom, vamos lá rapidamente para mostrar um vídeo do Renato Freitas sobre esse assunto, aí depois a gente vai pular para o tema das brusinhas, tá? Vamos lá. O resultado da primeira discussão? Olha, não houve, em primeiro lugar, discussão. O governador mandou esse projeto em regime de urgência e um trator passou pela Assembleia por todas as comissões e em tempo relâmpago veio a votação sem a participação ou a consulta tanto do povo quanto dos professores, estudantes e dos trabalhadores da educação de modo geral. E, é claro, a votação em si representa o que é hoje o perfil dos políticos nessa Assembleia. Pessoas que, via de regra, não estudaram no ensino público, que não pegam o transporte público, que não utilizam a saúde pública e que moram em grandes condomínios fechados, que são verdadeiras bolhas. Portanto, pessoas privadas que a cada 2 ou 4 anos aparecem na urna eleitoral como pessoas públicas. E isso reflete nesse tipo de ataque à educação que nós estamos vivendo. A população veio até aqui, os professores principalmente, para se fazer ouvir. Só que a presença do povo na Assembleia Legislativa do Paraná assusta os parlamentares. E assustados, utilizaram-se de uma forma subrepetícia, absolutamente equivocada da prerrogativa de fazer a audiência, a sessão online, o que se justificava a partir da Covid e do risco que a presença de diversas pessoas representava uns para os outros. Agora não, agora o risco é outro. O risco que eles têm medo não é o da Covid, é o risco de democracia, de ter que ouvir e ver o povo. Eu só acredito que esse projeto não será votado e aprovado no dia de amanhã se houver por parte da população uma participação nesse processo mais intensa, ou seja, ocupar esses espaços e exigir do presidente da casa, do governador, do secretário de educação, um tempo para que esse projeto seja minimamente discutido nos bairros e principalmente nas escolas. Se não houver essa participação popular, infelizmente, é um jogo de cartas marcadas. Obrigado. Aí, o nosso queridíssimo Renato Freitas, tá explicado, né? Foi votado por pessoas que não pegam transporte público,
que não usam a saúde pública, cujos filhos não estudam na escola pública, moram em lugares blindados, servem a senhores do mercado, não ouviram a população, os alunos que estudam nas escolas, as mães, os grupos de pais, os professores, tocado a toque de caixa. Esse vídeo foi feito antes da aprovação total ontem, né, do Renato. Foi aprovado, agora vai para sanção, ou não, do Ratinho Júnior. É claro que vai sancionar, porque o projeto é um projeto do governo, é um projeto que interessa ao mercado, é um projeto que interessa aos donos do poder, aos donos do dinheiro, aos grupos que gravitam em torno do governador e dos seus, às pessoas que têm condições de bancar campanhas políticas, eleições, né? É isso que se trata. É um negócio. Isso é um mega negócio, uma negociata. O governo do Paraná está vendendo a educação pública para grupos privados, grupos esses que já atuam no setor de educação, que não têm o menor interesse em fazer a escola pública uma escola boa. Nenhum. Claro que não tem. Pelo contrário. Não é mole, né, gente? E vou falar de novo aqui. Aliás, o Renato falou aí, hein? Essas votações aí por sessão remota, hein, STF? Alguma entidade aí? Alguma entidade que poderia representar? Tem várias entidades no Brasil que têm legitimidade para poder representar no STF, provocar o STF. Alguma entidade ligada à educação, sei lá eu, até essas mais privadas aí, todos pela educação, sei lá eu, né? Vocês não podem provocar o STF em relação a essas votações remotas aí? Isso é um absurdo. Absurdo. Os caras se escondendo, se intocando, lá mocosado, votando lá no escurinho de casa, hein? De samba canção? Não dá. Não dá. Vai lá enfrentar o povo. Vai lá enfrentar a mãe cujo filho estuda na escola pública, que você está tentando vender para o grupo econômico, que vai financiar sua campanha depois, né? Que vai fazer o rachide ali, que vai sobrar um para um lado, um para o outro, né? A gente sabe como funciona o esquema, né, gente? Política, ela é bem óbvia, né? Muito bem, a gente segue acompanhando, né? Vamos lá, então, para a taxa a chamada taxa da blusinha. Olha, aconteceu uma reviravolta nessa história. Como é que a coisa estava postada desde ontem, tá? Tem um projeto na Casa Legislativa, Congresso e Senado, chamado Mover. Este projeto de lei, ele inclui um monte de coisas que absolutamente nada tem a ver com taxar compras internacionais. Nada. Nada. É um projeto sobre mobilidade urbana, carro elétrico. Gente, assim, é literalmente um outro rolê. No meio da discussão desse projeto, o filho do Arthur Lira, eu vou contar a história aqui como ela é, porque tem muita gente aí que ideologicamente é meio lesada, né? Que fica botando a culpa no Lula dessa história. E olha, o Lula tem vários problemas no governo, esse aqui não é um deles, tá? Esse não é um deles, assim, factualmente, não é o que eu acho, não interessa o que eu acho. O filho do Arthur Lira colocou nesse projeto de carro elétrico, não sei o quê, a taxa das compras internacionais. Mas, Leandro, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu respondo você, nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfiou lá no meio. Isso em Brasília chama jabuti, né? Porque é a clássica anedota do jabuti que está em cima do poste. Jabuti, né, a tartaruga que está em cima do poste. Você passa na rua, vê uma tartaruga em cima de um poste, você pensa, alguém colocou a tartaruga lá, porque tartaruga não voa. Tartaruga não avua, né? Então, colocaram a tartaruga no projeto. Muito bem. Queriam que a taxação fosse de 60%. 60%. O governo, que tem 120 votos na Câmara, não consegue aprovar nem quem vai jogar em qual time no jogo do casados e solteiros. Essa é a realidade do governo brasileiro hoje, na Câmara. No Senado não é muito melhor. Negociou, vendo que a coisa ia passar, negociou para ser uma taxação de 20% só. Né? E aí que o youtuber gamer pega, né? O Lula quer 20. Não, era para ser 60, tá, gênio? O governo negociou para ser 20.
Porque se o governo não negociasse, ia passar 60, meu filho. Porque é assim que a coisa está posta em Brasília hoje. Porque vocês votaram nesse bando de direitoso aí para a Câmara e para o Senado, tá bom? Foram vocês que elegeram essas pessoas. Muito bem. Aí ontem, aí estava tudo se encaminhando, o Lula talvez ia vetar esse troço. E o Lula ia sair por cima, né? O Lula vetou. Depois, se a Câmara derrubasse o veto, o ônus da taxação ia ficar com a Câmara. O Lula, sabiamente, porque parecia uma estratégia, eu acho que era, espero que fosse, né? Agora caiu tudo. Sairia como ganhador desse embate político perante a população. Fala, ó, o Lula vetou. Agora a bomba fica com os deputados e senadores. Muito bem. Ontem, então, subitamente, o relator do projeto resolveu tirar a taxa das blusinhas do projeto. E aí o Senado adiou a votação, né? Do projeto Mover, esse projeto. A decisão foi tomada após o relator do texto da casa, o senador Rodrigo Cunha, tirar do relatório o trecho que propõe taxar em 20%. O Mover, o projeto geral, propõe incentivos fiscais para estimular uma produção mais sustentável de veículos. Veja, não tem nada a ver com blusinha da Shopee, gente. Nada a ver. Mas na Câmara, o relator Átila Lira incluiu um trecho com a taxa das blusinhas. Na política, isso é chamado de jabuti. Aí, ontem, por que o cara resolveu tirar? O Lira ficou maluco, né? Ameaçou, então, não votar mais o negócio todo. Então, assim, se não entrar a taxa das blusinhas, eu não vou votar o projeto inteiro do Mover, que é para estimular a produção de coisa de carro elétrico, transição energética, não sei o quê. Essa é a chantagem, tá, Brasil? Estão vendo, né? A gente está vendo, né? O que acontece. O Lira está dizendo, eu não vou votar um projeto que interessa ao país se não enfiar a taxa das blusinhas que o meu filho colocou nesse projeto, que não tem nada a ver. Ô Lira, por que você não faz um projeto só da taxa de 50? E coloca o seu filho como relator? Eu queria ver o Lira enfrentar esse debate público. Faça um projeto separado, só com a taxa. Tentaram traficar o negócio ali no meio de um projeto que ninguém estava vendo, para não enfrentar o debate público, né, Lira? Porque sabe que é complicado. Aí, se irritou o Lira, se irritou com o Pacheco, falou em quebra de acordo, ligou para a Haddad, ligou para o Pacheco, ligou até para a mãe do Badanha, ligou para todo mundo. Irritadíssimo. Qual que é o grande negócio, gente? O negócio, isso aqui é uma briga pessoal do Lira, com outros grupos políticos, que inclui também aliados, ex-aliados e o Renan Calheiros, tá? Lá em Maceió. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem rapidamente que o programa está acabando. O Rodrigo Cunha, que é o relator do projeto, que ontem tirou o jabuti, falou, não vamos votar esse negócio de blusinha, não tem taxar blusinha. Esse ano, em abril, mudou o seu domicílio eleitoral. Ele tinha domicílio eleitoral em Arapiraca, ele mudou para Maceió. Por quê? Porque ele quer ser vice-candidato, né, na chapa do JHC, que é o atual prefeito de Maceió. Tá? Essa é a expectativa dele. O que acontece? O JHC disse para o Arthur Lira que quer o Rodrigo Cunha, que é o relator que tirou ontem a taxa das blusinhas do projeto, como vice. Então o JHC é o relator, ele quer ser vice, o Rodrigo Cunha, ele quer ser vice do JHC lá em Maceió, na candidatura da prefeitura, né? O atual prefeito que vai concorrer à eleição diz que quer ele como vice, mas qual é o problema? O Lira quer botar uma prima. Entendeu? O Rodrigo Cunha está dizendo, não fui convidado, não sei de nada, então não sei o quê, mas o Lira quer botar a prima dele no lugar. E aí, olha aqui, ó, o Lira não gosta da informação de que o Rodrigo Cunha, que é o relator do projeto, que ontem falou, não tem votação de blusinha nenhuma, por que o Lira ficou tão indignado? Né? Porque tem uma quebra de acordo, claro que tem um interesse econômico bilionário nessa taxação, dos velhos da van da vida e tal. Alguns são legítimos, outros não. Tá? Esse processo é complexo mesmo, não é simples. Não é só taxar ou não taxar. Mas o negócio do Lira é que o JHC ontem tirou isso para comprar uma guerra com ele. Fala, não é a Jó Pereira, que é a sua prima, Lira, que vai ser lá a candidata. Vou ser eu. Eu vou ser o candidato. Então, o Lira está trazendo para Brasília, para o Brasil, está ameaçando não votar projeto para a eletrificação da frota, para a transição energética, está ameaçando derrubar tudo isso aí por uma briga pessoal dele. Qual que é o interesse do Lira também, além de botar a prima dele lá? Ele quer encontrar um lugar aí para o Rodrigo Cunha, atual senador,
que o Rodrigo Cunha não atrapalhe muito. Por quê? O Lira quer ser candidato nos próximos anos e quer ter a possibilidade também de ter diante de si uma vaga ao Senado. Então, o Lira não quer o Rodrigo Cunha aparecendo muito, entendeu? Né? Não quer aparecendo muito. Não quer virando lá prefeito de Maceió. Não quer aparecendo muito ali para depois, eventualmente, virar governador de estado. Então, é uma briga doméstica do Lira. Lá no feudinho dele. Lá da vidinha dele, onde tem as fazendas, né? Onde tem um controle de parte da máquina pública, com uma série de indicados e aliados. Aí, traz para Brasília, paralisa uma votação. Foi paralisada pelo Senado ontem, mas sob pressão do Lira também. Se o Senado aprovar, como o projeto teve mudança, ele tem que voltar para a Câmara. E o Lira vai fazer chantagem em relação a isso. Vai botar Haddad para dançar, vai botar Lula para dançar, vai botar Pacheco para dançar e vai criar confusão. Parece que o projeto, mesmo assim, pode ser votado hoje, né? A ver, tá? Eu tinha aberto uma matéria aqui e acabei fechando ela sem querer. Vai ser votado hoje no Senado de todo modo e depois, eventualmente, volta lá para a Câmara. A ver como a coisa se encaminha, tá? Mas só para dar um contexto para vocês que a coisa é mais complexa do que parece. Não é só a taxa da blusinha, que já entrou num projeto que não tinha nada a ver, já ia ser votado 60%, o governo negociou para 20%, o Lula estava prometendo que ia vetar, a coisa ia para votação desse jeito, na última hora o Rodrigo Cunha tira esse negócio, isso é considerado uma declaração de guerra contra o Lira, o Rodrigo Cunha se enfiando aí para ser vice na chapa lá em Maceió, o Lira querendo botar prima, e o Lira ao mesmo tempo tentando encontrar um lugar para o Rodrigo Cunha não atrapalhá-lo nas próximas eleições. Tá? Essa é a história toda que envolve a nossa querida brusinha da Shopee. Beleza, moçada? Ó, o programa está acabando, amanhã estaremos de volta e daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição com os meus colegas, tá bom? A gente se fala daqui a pouquinho, a gente vai falar de Sérgio Moro e do aeroporto de Porto Alegre. Eu tô em cima desse caso, porque esse caso é o exemplo clássico de como a gente é enganado todos os dias nesse país pela tal da iniciativa privada, tá? Daqui a pouquinho a gente tá por lá. Muito obrigado e até amanhã. Tchau. Olá, eu sou o Rodrigo Viana e tenho um convite especial para você. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai acontecer o evento Despertar Empreendedor, que promete redefinir o próprio conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu também vou estar por lá, hein? Espero você para a gente se encontrar, conversar. A comunidade ICL também vai se encontrar neste evento. O Despertar acontece no Vibra São Paulo, a maior casa de shows do Brasil. Se você ainda não garantiu seu ingresso, está na hora certinha de fazer isso. Entre no site despertar2024.com.br. Não dá para ficar de fora, eu já estou contando os dias. Espero você lá no Despertar Empreendedor. A progressista Cláudia Sheinbaum venceu as eleições no México e vai ser a primeira mulher a ocupar o cargo máximo no país. Eu converso sobre esse assunto com a jornalista e escritora Fernanda Simas. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.